A Polícia Federal, junto com a Polícia Civil e a Polícia Militar da Bahia, fizeram uma operação chamada Operação Freedom, que basicamente mirava ali prender membros da facção Comando Vermelho, que apesar de ser originária do Rio de Janeiro, tem ramificações por várias regiões do Brasil, inclusive em regiões aqui do Nordeste brasileiro. E nesta operação realizada na Bahia, em outros estados, inclusive também no estado do Ceará, foram presos até o momento 35 supostos criminosos. 33 foram presos na Bahia e outros 2 foram presos no Ceará. O que acabou acontecendo? A polícia cumpriu ali o mandado de prisão, né? Inclusive está cumprindo ali alguns mandados de prisão e mandados de busca e apreensão. No total são cerca de 90 mandados judiciais. Cumpriu até o momento 35 de prisão, né? Prenderam até o momento 35 pessoas, sem disparar uma arma de fogo, né? Sem colocar em risco a população, sem colocar em risco a polícia e enfraquecendo, evidentemente, o comando. Primeiro, pegou as lideranças, bloqueou contas e agora vai tentar, inclusive, descobrir a relação de vários crimes cometidos na Bahia, em específico na cidade de Salvador, por membros dessa dita facção criminosa. Sei que vai chegar gente aqui que vai dizer que, mas no Rio de Janeiro é diferente, não dá para ser sempre assim, terão momentos que as operações serão mais violentas mesmo e tudo mais, porque se o criminoso atira no policial, ele acaba assumindo o risco de tomar um tiro. Eu sei, eu já levantei isso aqui, inclusive, em várias oportunidades, aqui mesmo no canal Folha em Foco. A gente falou isso já várias vezes, o indivíduo que reage à polícia, inclusive com disparo de arma de fogo, ele abre espaço para que a polícia, dentro, evidentemente, dos seus limites legais, consiga reagir e colocar a vida do próprio indivíduo em risco, né? Afinal, nesse caso aí onde o criminoso acaba reagindo, a polícia não só tem um direito legal da reação, como inclusive o policial que acaba reagindo, ele é salvaguardado pela lei, né? Através do princípio do excludente da ilicitude, presente lá no Código Penal, no artigo 23, e também na chamada legítima defesa, presente no Código Penal, no artigo 25. Então, os comentários que a gente está fazendo aqui não se trata, evidentemente, desses casos, né? Que se teve ali, por exemplo, a ação de indivíduos que reagiram à abordagem policial, que dispararam contra guarnições da polícia, que partiram para cima da polícia. Os comentários aqui não são sobre esses indivíduos, mas sim sobre os indivíduos que acabaram se rendendo em algumas operações que tem por aí e foram executados pela polícia. Trazendo mais detalhes para essa operação, por exemplo, que aconteceu na Bahia, né? Que é a Operação Freedom. A gente teve ali uma das lideranças presas do Comando Vermelho lá na Bahia, especificamente no bairro da Liberdade, na cidade de Salvador, que seria o LL e a sua companheira. Inclusive ele e a companheira eram conhecidos no mundo do crime, ou são conhecidos, né? Como o casal do CV, que seria ali o senhor LL e a sua companheira. Eu vou trazer mais informações para vocês aqui para mostrar que como com inteligência e articulação correta a gente consegue combater o crime, claro, na medida do possível, preservando as vítimas, as vidas e sem ter vítimas ali, né? Sejam essas vítimas da polícia ou da sociedade civil organizada. Tá aqui, ó. Operação na Bahia prende 35 suspeitos do CV. Ninguém foi morto. Entre os presos estão Luiz Lázaro Santana Alves, o LL, e Marielle Silva Santos, conhecidos como o casal do CV, que estavam refugiados no interior do Ceará. Tá aqui, ó. O LL e a companheira dele. Uma operação conjunta das polícias civil, federal e militar prendeu 33 pessoas na Bahia e outras 2 no Ceará. Quem foram as presas no Ceará? As 2 pessoas que foram presas no Ceará foram justamente o LL e a Marielle. Os 2 estavam lá no Ceará, tá? Na manhã desta terça-feira, dia 4 de novembro, em uma ofensiva contra o tráfico de drogas, batizaram de Operação Freedom. A ação teve como meta enfraquecer a estrutura armada e financeira do Comando Vermelho, facção originária do Rio de Janeiro, que vem ampliando o seu domínio no território baiano e aqui no Nordeste como um todo, né? É interessante a gente citar essa questão da operação, que está bem clara ali, que buscava enfraquecer o braço financeiro e o braço armado, porque muita gente distorceu a fala do ministro Haddad, quando o ministro falou, por exemplo, que estaria ali buscando uma atuação mais inteligente, que queria que o próprio governador Cláudio Castro também entendesse isso, que a atuação das polícias deveria também focar na parte ali que envolve especificamente a estrutura financeira das organizações criminosas, porque não adianta você entrar na comunidade apenas e matar, entre aspas, bandido, né, como o Cláudio Castro e o Felipe Cury têm levantado por aí. Por quê? Porque se você entra lá, entre aspas, e mata só bandido,
Lembrando que nem todos eram bandidos, de acordo com a própria informação trazida agora pelo documento da Polícia Civil, que a gente vai trazer durante essa live aqui, né? Ou pelo menos faltavam informações para poder concluir que alguns que foram mortos eram bandidos. Tanto que tem gente que não tinha nem anotação criminal nenhuma, nunca teve envolvimento com crime, segundo o próprio relato aqui de alguns portais que a gente vai trazer para vocês. E aí o Haddad falou que precisava ter uma ação em várias frentes, né? O que é que aconteceu? Várias figuras falaram, mas o Haddad precisa entender que nem sempre vai ter a operação, você vai conseguir entrar em uma comunidade ou fazer uma operação que acabe mantendo todo mundo vivo. Em algum momento vai ter uma operação que a pessoa vai acabar perdendo a vida. E a gente sabe disso. Inclusive que vai ter, às vezes, necessidade da polícia disparar arma de fogo para poder preservar a própria vida. A gente sabe disso. A crítica aqui não é isso. A crítica aqui é que se pode fazer operações como essa que aconteceu aqui agora, ó, na Bahia e no Ceará. Operações que envolvam as 3 polícias, Polícia Civil e Polícia Militar da Bahia e a Polícia Federal. Olha que interessante, como o governador da Bahia é do Partido dos Trabalhadores, o Jerônimo Rodrigues, não se teve problema em articular essa operação com a Polícia Federal. Já os governadores do Rio Grande do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, de Goiás, de São Paulo, têm evitado algumas dessas atuações. Por quê? Porque são governadores que fazem oposição ao governo federal, que fazem oposição ao presidente Lula, que fazem oposição ao Partido dos Trabalhadores e, em contrapartida, acaba colocando em risco a própria população do seu estado, basicamente para fazer política / politicagem. Olha quando há uma atuação em conjunto aí, olha o resultado positivo. Olha o resultado positivo aí. A operação prendeu 33 na Bahia e 2 fora da Bahia. Ainda teve bloqueio de contas também, né? Que tá bem claro aqui. Então a fala do Haddad, ela é pautada, inclusive, no que a própria matéria traz aqui, ó. Que é uma atuação que busca ali enfraquecer o braço armado e financeiro da facção. Ou seja, não adianta apenas enfraquecer o braço armado ou o braço financeiro, tem que tentar fazer uma ação conjunta. Porque se não enfraquecer os dois, eles vão sempre se reestruturar, tá? Lembrando que ninguém foi morto na operação e aqui entram alguns detalhes importantes, ó. A mobilização policial ocorre apenas 6 dias depois da mega operação no Complexo da Penha e do Alemão do Rio de Janeiro, que terminou com 121 mortos, entre eles 4 agentes de segurança. Ao todo, 90 mandados judiciais estão sendo cumpridos em Salvador, cidades da região metropolitana, no interior da Bahia e também no Ceará, inclusive dentro de unidades prisionais. De acordo com os investigadores, um dos principais líderes da facção criminosa em Salvador foi localizado na cidade de Eusébio, na região da Grande Fortaleza. Ele e a companheira, apontada como responsável por administrar as finanças do grupo, foram presos. Leia mais a matéria que aqui embaixo fala sobre o casal do CV, né? Que a gente vai trazer um ponto importante para entender por que é importante se prender esses indivíduos e não meramente eliminá-los, né? Matá-los. Por que é importante ter esses indivíduos presos, vivos ali, para poder eles terem como falar, né? E esclarecer alguns crimes que foram cometidos. Além das prisões, a Justiça determinou o bloqueio de 50 contas bancárias ligadas aos suspeitos e, segundo a Polícia Civil, os investigados são apontados como autores de homicídios e de ações ligadas à expansão do tráfico na capital e em outros municípios. As autoridades esperam que o cumprimento dos mandados e o material apreendido ajudem a esclarecer ao menos 30 assassinatos registrados em Salvador nos últimos meses. Ou seja, se você prende o criminoso, ao invés de simplesmente executá-lo, volto a dizer, não me refiro aqui ao indivíduo que reagiu à abordagem policial e que atirou na polícia. Eu estou me referindo às pessoas que se entregaram, que foram capturadas. Por que é importante Por que é importante prender? Porque se você prender, acontece isso que a gente está vendo aí, ó. 30 homicídios, pelo menos, 30 assassinatos vão ser esclarecidos aí através da prisão desses membros da facção criminosa que foram presos na Bahia e no Ceará. O tal casal do CV, que seria ali o LL, conhecido como Luiz Lázaro, e a Marielle. Os mandados mais importantes da ação foram executados fora do estado, principalmente na cidade de Eusébio, no interior do Ceará. O estado foi o refúgio de Luiz Lázaro Santana Alves, o LL, e Marielle Silva Santos. Mesmo fora da Bahia, LL, nome conhecido entre os policiais, comandava ações da facção do Comando Vermelho na região da Liberdade, um bairro extremamente populoso de Salvador, tá? Inclusive uma parte da minha família mora na Liberdade. Quando eu vou para Salvador, geralmente, né, que eu vou encontrar com a minha família, eu fico na região da Liberdade. Minha família mora lá próximo, né? Eu tenho uma parte da família que mora próximo da Rua do Céu e outra parte da família que mora próximo da Lima e Silva, que é uma das avenidas principais ali que corta a Liberdade.
o Estado, ele comandava, né? Mesmo estando ali fora do Estado, ele estava comandando o crime organizado na Bahia, especificamente alguns atos criminosos. Marielle, companheira do traficante, era a operadora financeira da facção. LL é um dos líderes da facção da Liberdade e um dos homens mais perigosos daquela área, tendo diversos homicídios nas costas. O que a gente investiga é que ele é responsável por ordenar mortes mesmo de longe, explica uma fonte policial que preferiu não ter o seu nome revelado. Aqui é importante a gente trazer por quê? Várias das pessoas que estão falando sobre a questão da Operação do Rio de Janeiro têm apontado ali o seguinte: mas vocês precisam entender que o DOCA matou mais de 100 pessoas, o DOCA é responsável por mais de 100 homicídios, vocês estão aí falando dos mais de 100 mortos ali, é tudo bandido e tudo mais. A gente tá vendo aqui um caso que a polícia na Bahia apreendeu, 35 pessoas e um dos presos responsável por pelo menos 30 assassinatos. Claro, dada a perspectiva, né, e a proporção entre ele e o DOCA, a polícia vai conseguir punir ele, a companheira e os demais membros pelos crimes que eles cometeram. É isso que a gente está defendendo. Se o indivíduo não reagiu, se entregou ou foi rendido, ele não tem de ser executado, ele tem de ser preso. É isso que a lei determina. E essas ações, por exemplo, em conjunto entre Polícia Federal, Polícia Militar, Polícia Civil, que busca explorar várias frentes, inclusive a parte financeira e o braço armado da facção, além de garantir um resultado muito mais eficaz na operação, garante que o próprio policial não seja vítima. Olha quantos morreram nessa operação. Nenhum, não foi disparado uma arma, ninguém morreu. Ninguém morreu. E as operações, evidentemente, eu sei, gente, eu vivo no mundo real. Eu sei que nem sempre as operações serão assim. Eu sei que terão dias que as operações terão, infelizmente, vítimas, né? Tanto do lado ali do crime, né? Do lado da polícia, do lado de quem não é criminoso também, né? Vítimas que eu falo, pessoas mortas, né? Não que necessariamente seja uma vítima ou criminoso que vai morrer. Mas você vai ter criminoso morto, você pode ter policial morto, você pode ter alguém da sociedade civil morto ou baleada. Eu sei que, infelizmente, vai continuar acontecendo situações como essa. Mas quando se tem planejamento, a chance disso acontecer é muito pequena, é muito menor. Tá? Então, parabéns aí às atuações feitas aí pela Polícia Militar, Civil e Federal na Bahia. Parabéns ao governador Jerônimo, parabéns ao secretário de Segurança Pública da Bahia, que deve ter tido uma postura diferente do secretário das Polícias e de Segurança do Rio de Janeiro, e está colocando em prática, inclusive, a realidade, né? Porque vamos lembrar, a realidade é o quê? É uma atuação inteligente, coordenada, coletiva, em parceria, que visa enfraquecer o crime organizado e atuar de forma responsável e técnica. A Polícia Federal fechou 3 fábricas de armas. Uma em Belo Horizonte, estado governado, Minas Gerais, né, estado governado por um bolsonarista, o Romeu Zema. Outra no Rio de Janeiro, estado governado pelo bolsonarista Cláudio Castro. E outra em Santa Bárbara do Oeste, estado governado pelo Tarcísio de Freitas. Se eles são tão bons e não precisam da ajuda da Polícia Federal, por que a Polícia Federal precisou ir lá e fechar 3 fábricas, que só essas 3 fábricas juntas, a de Minas, de Belo Horizonte, do Rio de Janeiro e a de Santa Bárbara do Oeste, né, Minas, São Paulo e Rio de Janeiro, forneceram para o crime organizado no Rio de Janeiro, para a facção criminosa Comando Vermelho, 1000 fuzis. A atuação, gente, tem de ser assim, ó. Preservar a vida da população, preservar a vida do policial e, se o bandido não demonstrar resistência, levar ele para que ele passe por um julgamento. É simples. Parabéns aí às ações, parabéns a quem comandou a Operação Freedom e espero que essas operações sejam exemplo para outros estados brasileiros e que deixem de fazer politicagem utilizando ali as comunidades, a situação inclusive dramática que algumas periferias vivem no Brasil.